Olá, bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Como conseguem ver, temos aqui o nosso grupo diferente, porque a Francisca decidiu abandonar o nosso projeto. Ela foi embora, até foi embora do país, mas olha, tinha que ser. Estamos aqui com a... Eu sou a Catarina. Eu sou a Milene. E eu sou o Vitor. E vão ficar connosco assim muito tempo e vamos ver como é que isso vai correr. Ok. Então, nós temos o Vitor e a Milene, que para quem ainda não sabe, nós apresentamos agora formalmente. O Vitor e a Milene são os nossos líderes de jovens no Benel. Finalmente! Ai, isso é ruim pra mim. Eu espero que isto não faça Desculpe o microfone Espero aí. que não faça muito ruim. Mas nós queremos conhecer-vos um pouco, não é como se já não vos conhecêssemos, não é? Mas vocês têm o Vitor e a Milene e nós vamos fazer algumas perguntas, ok? E vocês vão ter de mostrar lá para a câmara Tá. quem é essa pessoa, ok? Ok. Posso fazer eu primeiro? E depois tu Pode. fazes? Ok. Preparados? Não, Vamos ver se olha pra estamos mim. alinhados. Exato. Ok, então vá. Quem deu o primeiro passo na relação? Mano, Não tem essa alternativa. Foi nossas calma, mães. Foi nossas mães. A mãe do Vitor e a mãe da Milene. Nosso relacionamento foi 100% arranjado. Foi real, real. Meu Deus. Não, mas Isso agora vai soar mal. Foi um de porque vocês assim... não deu o primeiro pronto. passo, tipo, Eu o sei. primeiro avanço. Então os meus Milene. pais... Milene. Eu, você acha? Aham. Não, Eu acho posso que foi explicar Vitor. o porquê. Tem que explicar? Pode Pode, não, tem que explicar, agora nós explicar, queremos não há- saber. Explica primeiro porque foi nossas mães. Ok, nosso namoro foi um pouco arranjado, assim, nossas mães já eram amigas, se conheciam, e eu e a Milene era apenas amigos. Então, nossas mães viu a gente andando junto, conversando muito, é um resumão, bem resumão. E as duas marcaram uma reunião. Tipo, elas reunião. marcaram um café. Não, calma, você pulou uma parte. Pulei bastante. A gente, tipo, se conheceu e tal, e aí a gente tava amigo, e aí as nossas mães, tipo, marcaram um café pra conversar sobre isso, porque a gente era adolescente. Tipo, eu tinha 13 anos e o Vitor tinha 14. E aí elas estavam com medo, tipo assim, eles vão namorar escondido, então é melhor eles namorar na nossa frente, mas isso nem passava na nossa cabeça. Tipo, a gente nem tava querendo namorar, a gente só era amigo mesmo. Era. E aí, elas começaram se chamaram pra conversar, mas elas não sabiam, tipo, necessariamente quem era a mãe uma da outra. E aí, quando elas foram, tipo, conversar, elas se reconheceram. Tipo, a mãe do Vitor e a minha mãe, elas eram amigas, tipo, na juventude. Tinham se Uma foi no afastado. casamento da outra, elas tinham se afastado. Tipo, tem foto delas no casamento uma da outra. E aí, elas ficaram mais felizes ainda, né? Tipo, A mãe do Vitor. Agora tem que ser, agora é plano tem de que Deus, ser. é plano de Deus. Yeah. E aí, elas arranjaram esse Ok, namoro. e eu vou dar a resposta como Milene, o primeiro avanço no relacionamento, porque a gente ficou 1 ano sem se gostar. Assim, A gente namorou 1 ano sem se gostar. estávamos namorando, mas eram 2 crianças. Só que a Milene sempre falou muito. Eu não falava nada. Então, ela sempre ficava estimulando. A gente tem que se conhecer, conversar, o que você fez no seu dia. E eu não suportava contar do meu dia. E ela ficava estimulando isso. Tipo, vai, fala. Não, é, então Enfim, Ok. Pronto. Mas meteste Vitor, porquê? Não, porque eu não lembro. Pra mim foram os pais dele. Porque, ela tipo, queria depois entender outro. depois dessa reunião, elas literalmente marcaram um dia pro Vitor ir falar com o meu pai. É Tipo, verdade. semana que vem, sábado que vem, Então você foi vai lá basicamente pedir a passado, Milene não escreve namoro. nada. Tanto que quando a gente começou Foi. a namorar, foi tipo assim, a gente tá namorando agora? Aham, Aí, real. O que a gente faz? Sim. Também, os teus pais estavam a dizer, vocês vão namorar? Porque Era só uma permissão pra beijar na boca. Oficial. Vai, a próxima. Quem é o mais teimoso? Nossa. Ah, isso com certeza sou eu. Olha, eu achava que vocês iam acusar um ao outro. Não, senão aí eu ia ser teimoso. Ok, Ela- mas é tá bom, verdade, é sem verdade. dúvida. Boa. Não é preciso, eu acho que não é preciso explicar. Não, não Sim, Essa não. aqui é- Há coisas que não se justificam na vida. Quem é o mais vaidoso? Vaidoso? Ah, não lembro. Não me acordo. É porque há homens que são muito mais vaidosos. Não, sou eu. Quem é o mais velho? Ah, por meses. Por 6 meses. 6 meses. Eu ouvi. Ok. 6 meses de diferença. Boa. Porque ele nasceu de 7 meses, senão seria menos. Ia ser... É, Ai, tu nasceste Aham. 7 meses. 7 Ok. para 8. Ok. Então a tua idade não é. Não, mas por Ok, exemplo, acho eu que- fico com 25, passa 6 meses, Milene fica com 25. Então Aham. sempre tem isso. Sim. Quem lê mais a Bíblia? Ah, Eu.
Sou eu. Eu tenho mais tempo em casa, Não. não. Eu leio mais tempo. Não, gente, eu leio mais. Ó, não. Ó, a gente tá Vai. lendo junto. Oi, Vamos você lá. tá acabando. A gente Vai lê tirar a aqui os 15 Bíblia minutos. juntos. A gente lê a Bíblia juntos. A gente terminou de ler Juízes juntos. Certo. E agora a gente tá lendo a 1 Samuel. Aham. Mas além disso, você tá lendo o quê? Sozinho? Todos os dias escuto podcast da Bíblia Não, na não, rua. não. Além Além de- conta. lendo, você sozinho. Eu tô lendo Romanos. Não, eu tava lendo. Calma, Não, vou tava. explicar. Você veio e atrapalhou a minha cronologia bíblica. Eu tava fazendo o plano de um ano, lendo todos os dias. Milene chegou, aí deu essa proposta da gente ler junto. Como... Eu cheguei, eu tava no Brasil. É. Parece que, né? Sim, ela estava no Brasil e retornou. Como eu sou um bom marido e eu também quero que minha esposa esteja em dia com a leitura bíblica, eu entrei no plano dela. Ah, Mas eu já esse tava plano- lendo a Bíblia esse de um plano ano. Já tava já fazendo no Brasil? Ou... Não, não era o plano Qual? junto. Né? o que eu tô lendo? Mas já tava já lendo a Bíblia no Brasil? Já tava. Já, claro que Tá, sim. tá empatado. Continua. Ok, tá neutro. Não, mas eu ia dizer porque quando mostras aquelas fotos, vocês Aham. lerem a Bíblia juntos, estás sempre a dormir. Ih, é verdade. Isso é tecnicamente, por alguns segundos, alguns minutos. Foi exposto. É, Então foi exposto. Ok, testemunhas, né? É como. E... Não vou discutir. Próximo. Qual é a próxima? Nossa, João. Ai, Péssimo João. amigo. Quem é o mais desastrado? Desastrado? Ah, Você derrubou água na cozinha Eu- no café da manhã ontem. Ele meteu a Milene. Dá um exemplo recente. nossa, Agora não consegue. Ele escolheu sem saber justificar. Tá, eu sou mais Ih. desastrado, então. Ok. Vai. Ah, sou eu. Quem dorme mais? Nossa, Isso aqui, sem dúvida. eu lembro totalmente. Ela, olha, Acusado. semana passada Mas isso ela é me ci- mandou isso. uma pesquisa científica Pra comprovando comprovar a minha necessidade de dormir mais. que mulheres, no geral, têm a necessidade de dormir 20 minutos a mais que Do o que homem os homens. para uma Só? relação feliz. Só que ela quebra esse 20 minutos, ela dorme mais. Mas é só 20 minutos a mais? Sim. Diz a pesquisa Já é científica. Mas é só para as mulheres? É, Sim. É Eu 20 durmo minutos mais. a mais que os homens. É pá, eu dou muito tá mais. errado, tá errado. Tá errado, é para menos. Você acha que dorme mais? Espera casar. É, próximo. Qual é a última? É a última. Quem é o mais sonhador? Quem? Quem é o mais sonhador? Ah, sou eu. É isso! Eu acho que os homens no Bom geral são mais sonhadores. Sou eu. Eu acho que sim. Mas eu não sei, viu? Eu discordo um pouco, porque, sim, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que, pelo menos falando de mim, ao mesmo tempo que isso a gente tem de sonhar, de querer algo no futuro e não sei o quê, tem a questão de querer ficar no mesmo lugar por conta da estabilidade. Então, Isso é tipo, verdade, porque tu Nossa, és um conquistei alguma homem da coisa casa. aqui, vou ficar aqui. Então, acho que tem essa dualidade aí, depende Mas muito... eu acho, mas pronto, eu acho que aí tu estás a falar de colocar em prática os teus sonhos, não sonhar. Sim, faz sentido. Imagina, o João é muito mais sonhador que eu sou muito mais realista, então acho que. Ah, é. Sim, eu acho que os homens têm aquela tendência Mas é um bom... sonhar É um bom com equilíbrio. coisas. É um Sim, mas eu equilíbrio. acho que os homens sonham mais com coisas mais. Estão voando. Assim. Exato, A gente é mais o menos que é realistas. palpável. Aham. Certo. A gente sonha, elas falam, não, então vai por Exatamente. aqui. Não, nós temos aqui, olha, Yeah. vamos baixar um bocadinho. Nós, É. nós tornamos. Mais trazemos real. para a realidade os Exato. vossos sonhos, sim, sim. Faz sentido, um Sim. equilíbrio. Eu acho que, para quem ainda não percebeu, nós hoje vamos estar a falar de Relacionamento. Relacionamentos. relacionamento. E olha, hoje a gente pode ter duas visões. A visão de quem ainda não tá casado, É Sim. verdade. mas tá quase. E a visão de quem tá casado. O João Mostra o mostra. anel, mostra o anel. Mostra. Tem que ser. Não vou Mostra o perder nada. anel, né? mostra o anel. Oh! Mês que vem a gente faz 11 anos juntos. Ah, ok, e acho que devemos começar por aí. Como é Não que se isso tudo assustem. começou? A Conta. verdade. Você sempre é melhor Vocês de já resumir. contaram como é que a vossa Contamos, história começou. sim. Yeah, é Mas verdade. bem por cima. Sim. Mas tudo bem. Uhum, Acho ok. que já tá. Já tá? Mas quando é Não que quero. vocês decidiram tomar aquele passo? O de quê? De namoro? Namoro para não é? Então, a gente não decidiu, né? Não, namoro estava assim, mas você namorava por Sim. muito tempo e depois quando é que Vocês vocês namoraram há decidiram... quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Recomendam? O quê? Namorar Namorar? tanto tempo. Não, mas também se a gente namorasse menos que isso, a gente ia casar menor de idade. É. Tipo assim, é legal. Ninguém pode. Não, aqui em Portugal tu podes casar a partir dos 16 anos, desde que Sério? tenhas. É sério? Sim, desde que Emancipação. tenhas
Exato, igual fica no emancipado, Brasil. mas tens de ter autorização dos Ok. teus pais para É casar. igual. Mas aí casar e morar na rua também. Pois É. também não é fixe, né? Não É. é. Sim. Tens de ter uma situação exatamente. financeira para. Uhum. Mas isso entra muito na questão de, por exemplo, a gente namorou tanto tempo por conta de ter Serem começado novos. a namorar cedo, Uhum. que é algo que a gente não recomenda. Tipo, cara, como assim? Não namore, não comece. A gente nem tava pensando em namoro, na verdade. Foi muito algo arrumado, arranjado, mas ao mesmo tempo a gente já tinha a mentalidade, isso vem da casa dos nossos pais, de que a gente tinha um propósito no namoro. Isso eu admiro na gente mesmo muito novo. Tipo, a gente sabia que a gente ia namorar pra casar. Era bizarro, não era uma brincadeira de... Uma coisa ok, séria. Tipo assim, é. a gente era muito imaturo no começo. Tipo, as nossas maiores brigas no primeiro ano, tal, no segundo, eram, tipo, realmente a gente não conseguia dialogar com nada. Então, tipo, Sim. Mas mesmo assim, a gente, tiveram o vosso a gente não relacionamento. conseguia conversar e aí a gente simplesmente virava de costas um pro outro e parava de se falar. Tipo, a gente ficava na situação de costas sem se falar. Ou, Era por uma exemplo, criança, era criança. Ou quando a gente saía junto, sei lá, ia no shopping. Aí tinha alguma briguinha besta, a Milene saía andando na frente. E a gente usava aliança, aí eu tirava a aliança e falava, tipo, não quero mais. Era um dorama. Fazer o maior drama, assim. Era o maior Mas drama. o Victor sempre falava, tipo assim, o dia a gente vai fazer dar certo, É. porque no dia que a gente terminar, a gente não volta mais. Tipo, a gente não vai ficar terminando e voltando, Sim. Aham. sabe? Então. Vocês acham que isso faz sentido? De terminar e voltar, de dar um tempo, de... Não, Eu acho que então, não. Pra mim acho que não. Porque, tipo, num casamento você vai ficar divorciando, casando de eu novo. vou- Não, é, exatamente. era um Então, conselho tipo- que minha mãe, desde quando eu comecei a namorar, minha mãe também não era. Calma, os nossos pais também não eram completos irresponsáveis. E tipo, ó, vocês estão namorando, agora oficial, se virem. Não. Minha mãe também sempre dava. Minha mãe e meu pai. Meu pai era mais bruto nas palavras, tipo, ó, se você fizer isso. Mas minha mãe era. Não fica nisso de terminar e começar gostar. novamente, porque a vida não é assim, é exatamente. No casamento, você não Nada vai brigar e perfeito. vai falar, eu quero um tempo. Tipo, acredito eu num casamento saudável. Sim. Você não vai fazer E isso, é isso que sabe? todos nós queremos, não é? É, exatamente. Ou no noivado, os dois Sim. são noivos. Cara, no noivado você vai brigar muito pelo casamento, pelo planejamento, pelos convidados. Se você for falar, João, ai, não te suporto mais, vamos dar um tempo, Guarda vamos ti. ficar sem se ver, depois a gente conversa. Sim. Não dá certo. É. Não dá certo. Eu acho que Mas nem nas vocês- próprias amizades se resolve as coisas assim, não é? Exato. Vocês deixa-me que começaram com a idade certa. Tipo, quando vocês Com que acham que idade é tipo que vocês assim. começaram? Não, quando vocês acham que é o momento ideal pra começar um relacionamento? Eu acho que a idade que eu tinha, eu não tinha feito de outra forma, não tinha feito antes. Tipo, acho que foi ali na idade, eu tinha 20 e tu tinhas Não sei. tinhas acho que- 22, acho que ias fazer 22. 23. Eu acho que 2021. tipo, tem a idade de você ser adulto e tal, mas também tem muito mais a ver com maturidade, o momento certo pra você começar um relacionamento. Então, tipo, eu sei, claro, a gente foi construindo a nossa identidade juntos, porque a gente era adolescente e a gente começou a se relacionar na fase em que você tá construindo identidade, que é a fase que o certo é você estar preocupado em construir sua identidade, que você gosta, que tipo de música você gosta, sair, fortalecer suas amizades. E acabou que a gente foi construindo um relacionamento nessa etapa. Então a gente pulou uma etapa muito importante da vida e depois a gente teve consequências disso, claro. Mas eu acho que, tipo, o principal é você saber, tipo, se você tá maduro e já sabe quem você é antes de começar a procurar algo no outro. Porque senão você vai procurar uma coisa que, tipo, falta em você no outro. Então, eu vejo muitas pessoas assim, eu quero me relacionar com alguém que ama muito a Deus. Mas, tipo, você Mas ama tu muito a não Deus, porque quer. alguém que ama muito a Deus vai querer alguém que ama muito a Deus pra faça a mesma começar a se coisa. relacionar, entende? Então, eu acho Sim. que tem a ver com isso. Sim. E ias falar alguma coisa? Eu ia falar. Eu ia falar Sim. sobre também, tipo, quando você conhece uma pessoa, você ter pessoas de confiança pra te dizerem, tipo, não se elas aprovam, tipo, te dizer se sim ou não, Sim. porque isso é uma escolha sua. Mas o que essas pessoas sentem em relação a essa outra pessoa com você e você tomar essa decisão antes de você se comprometer
emocionalmente, sabe? Quando você tenho tá um- envolvido demais, eu tenho um é exemplo. mais difícil tomar essa Todo decisão. mundo tem um amigo ou uma amiga que começou a namorar e vai te contar ou vai perguntar o que você acha sobre a pessoa. E aí, sabe quando você não gosta da pessoa, você vê atitudes que a pessoa, enfim, e você fala, legal, né? Bacana. Se você vê essa reação dos seus amigos ou familiares, pessoas de confiança, Alguma tipo, coisa está errada. Alguma coisa está errada logo. sabe? Liga a sirene. Mas também eu acho que é importante ter os amigos certos, porque há amigos que, sei lá, não vou com a Exato. pessoa porque é feio, ou não vou com a Sim, pessoa sim. porque tipo, a pessoa também nunca foi muito com a minha cara. Eu Exato. acho que São é pessoas preciso, certas. exato, ter amigos que, independentemente de outro tipo de critérios, que veem a pessoa por quem ela é, tipo, as atitudes, não é? E diz do tipo, olha, se calhar esta pessoa não é a pessoa certa para ti, ou se calhar ainda não é o momento, ou não foi da forma certa, ou por aí ter esse critério. Mas eu acho que é Faz bom ter sentido, essas pessoas. Quando nós começámos a namorar, eu sinto que eu não tinha ninguém para me dizer isso. Aliás, Por isso tá com o João até hoje. E deu certo. mas havia imensa gente, porque antes de nós começarmos a namorar, eu tinha feito, no ano anterior, eu conheci o João e tinha feito uma oração, tipo, eu falei com Deus e disse, eu sei que eu estou com 20 anos, acho que nem tinha 20 anos na altura, mas eu vou fazer 20 anos, ou pronto, estou nesta fase da vida e eu sei que eu vou entrar numa relação brevemente, porque é o decorrer natural da vida. E então eu pensei, não, eu vou orar e vou colocar tudo aquilo que eu quero nas mãos de Deus e Deus trata. Então eu orei, tipo, fui para o quarto, eu orei e disse, Deus, olha, eu quero uma pessoa assim, 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 tipo, não disse nada físico, mas eu disse, eu quero uma pessoa que compreenda a forma que eu sirvo na igreja, porque, não é? Sendo filha dos pastores, eu passo aqui muito tempo. Sim. E quero alguém que perceba isso, alguém que sirva comigo, alguém que me acompanha nas coisas da igreja, não é? Obviamente, pronto. E coloquei todos esses meus requisitos nas mãos de Deus e no ano a seguir eu conheci o João. E nessa altura eu não estava de toda interessada, eu sabia que poderia acontecer, não sabia com o João, mas eu sabia que eventualmente ia acontecer, mas não estava naquela de agora deixa-me procurar. Sim. Tipo, o meu homem anda aqui a algures e eu Sim. preciso mesmo de encontrar. E na altura a igreja era muito mais pequena do que era hoje, portanto a probabilidade de ser outra pessoa que não o João era muito reduzida porque não havia rapazes na igreja. Mas eu acho que isso é tipo assim, parece que quanto mais as pessoas estão tipo, procurando relacionamento, mais difícil de encontrar. Sim, Porque elas estão mais preocupadas. Exatamente, com- ficas muito mais sim, vulnerável. tipo, de procurar Sim. relacionamento do que saber quem você Aceitas é, qualquer construir esse coisa, relacionamento com Deus. Quer dizer, Enfim, qualquer pessoa tipo, pode estar ser. preparado para um Sim, relacionamento sim. de verdade. Exatamente, e aquilo que eu fiz foi do tipo, eu entreguei isto nas mãos de Deus, agora Deus toma conta do assunto e eu não preciso fazer nada. Óbvio, também não vou Depois, ficar tipo ali assim, parada. Aham. Sim, óbvio que não. Claro, né? se Nós arrumar também- pra ir na padaria, vai que é o padeiro. Nós temos de fazer a nossa parte, né? Mas não estava desesperadamente à procura de alguém porque tinha orado e agora Deus vai me mandar tipo, amanhã já. E nessa questão, você orou, por exemplo, pela pessoa. Sim. Existe pessoa certa? Não. O que você acha? Vai, Próxima Vitor. pergunta. Não há porque eu acho que também depende de outra pessoa. Por exemplo, eu não orei. Eu não orei. Eu não pensei, né? Não, mas também é tipo, Deus meteu a Catarina na minha vida porque ele olhou para mim e disse, tu precisas de alguém para te controlar, basicamente, né? Ou Precisa de para Está te tipo a pôr- ser controladora. ou para te pôr assim Na linha. na linha, né? E deu certo, às vezes tu não queres uma coisa e Deus vai-te dar porque é o teu bem, Sim. o teu futuro. Eu não querendo entrar muito nesse tema, mas eu acho, tipo, a gente começou a namorar muito cedo e tudo mais. Só que eu vendo as outras possibilidades daquilo que era a nossa situação, eu acho que a gente poderia ir por caminhos muito ruins se isso não acontecesse, sabe? Então, eu entendo realmente, às vezes é tipo, tem medidas que são tomadas para livrar a gente de outras coisas, assim, muito piores. Então, também não acredito que Vitor existe era o pessoa garanhão ideal. das gatinhas na escola. O Vitor está a ser exposto hoje, coitado. Corta. Vamos cortar essa parte. Mas. Vai, Vitor. Da alma da pessoa certa, existe a pessoa certa, era isso que estávamos a falar há pouco. Não, também acho que não.
É muito aquela conta, a gente viu isso em outro Eu podcast. acho que existem pessoas com a maturidade certa no Pronto. tempo certo. Sim. Sim. Pronto. Tipo, a pessoa certa, no lugar certo, à hora certa. É, exato. Sim. E eu acho que nós também acabamos por fazer a pessoa certa, porque imagina, o João era a minha pessoa certa, ou tipo a minha alma Era? gêmea. Calma, é um exemplo. Ok. Mas o João era a minha pessoa certa. Só que eu deixava o João escapar. Tipo, eu também não fazia nada, não lutava pela pessoa certa que Deus tinha colocado no meu caminho. Eu acho que Deus não vai dizer, olha, não agarraste a tua única oportunidade, Sim. nunca mais vais ser, nunca mais vai. Sim. Exato. Tipo, eu acho que Deus não iria fazer isso, né? E nesta altura, se calhar, o João era a pessoa certa e agora nós temos de trabalhar para que seja sempre a pessoa certa, né? Mas eu acho que pode haver várias pessoas que vêm que se encaixam. Sim. Eu não. E entra muito naquilo que Não você mas espera aí, parênteses, não Pode. significa que tu tenhas de experimentar todas essas pessoas certas. Sim. vou fazer aqui uma degustação. Exato, quem é tipo um bom test pra drive mim. com todos para ver Sim. se a pessoa certa é aquela ou aquela. E entra de novo naquilo, o quão preparado você está para entrar num relacionamento de, por exemplo, você ama muito a Deus ou você não ama a Deus, você quer alguém que ame a Deus. Sim. Então, às vezes você Ou acaba... você não gosta de trabalhar, que é alguém que trabalha. Não vai rolar, sabe? Não. Você acaba entrando num relacionamento e se você se mostra ser algo que você não é, Nunca vai dar certo. tá fadado ao fracasso, realmente, sabe? Yeah. Sim. E pra vocês noivinhos, o que vocês estão esperando do casamento? O que Vai. vocês esperam Como viver? vocês veem o casamento. É, Começa tudo. vamos lá, trocar essa ideia. Eu sempre fui daquela pessoa que, vou enfrentar os problemas quando acontecer, né? Então, para Sim. mim, eu sei que vai ter dificuldades. Eu acho que um dos problemas que nós vamos ter também é tipo. Por exemplo. Estás a dizer que são espeiras problemas? Não, mas vou ficar. Claro que há aquela necessidade, né? Claro, tipo, não. Por exemplo, eu moro agora com os meus pais, tu com os teus. Agora, quando nós entrarmos só numa casa, vamos ter aquelas diferenças pequeninas que vão fazer uma grande diferença. Eu entende? acho que são muito grandes. Vês? Eu dou Agora, sempre o mas- exemplo do arroz, que tu gostas do arroz seco e eu gosto do arroz úmido. Vai ter que fazer É umas isso, panadas. e não, isso é um São problema. totalmente É uma coisa diferentes. pequena, mas tipo, vai fazer uma grande diferença. Não é que eu não gosto do arroz assim mais. Sim. Quer falar do caldo? Desculpa. Mas eu acho que, pronto, essa cena do arroz aplica-se a tudo. Imagina, se calhar eu gosto da cama feita de uma forma e tu gostas de outra, ou sei lá, tanta coisa que pode ser diferente. Aquilo que eu espero, tipo, o casamento sempre foi o meu sonho, tipo, ter uma família sempre foi o meu, basicamente, o meu único sonho, não é? Óbvio que eu sonho com outras coisas, mas tipo, era, sabe, aquele sonho de criança e não sei o quê, pronto. Então, não sei, eu espero... Óbvio que eu sei que vai haver desafios que nós temos de superar, obviamente, mas eu também acho que vai acabar por ser divertido, acho que vai ser Claro, muito em divertido. si um desafio, não é? E ter tipo, toda uma rotina nova, mas acho que também vai ser giro criar as nossas próprias coisas, porque aquilo que nós temos é aquilo que vem dos nossos pais, então criar as nossas rotinas, a nossa forma de cozinhar, a nossa forma de limpar, a nossa, sei lá, o cheiro da nossa roupa que nós vamos escolher, que não vai ser Cada o casal, cheiro cada casa tem dos aquele nossos cheiro. pais. É, específico, cada casa não é? tem o seu cheiro, é Sim. verdade. Eu lembro-me que eu entrava na casa da minha tia e eu sabia sempre que aquilo era o cheiro deles. Tipo, era um cheiro tão específico. E se eu cheirar hoje, eu vou saber que Vai aquilo é o lembrar. cheiro deles. É tão Sim. específico. Aham. Mas é engraçado porque eu não sei qual é o cheiro da minha casa, mas Aham. provavelmente se vocês Mas entrarem na o minha resto casa sabe. vocês vão reconhecer. Sim. Yeah, então eu acho que ter essas coisas que são características nossas, tipo, só de nós, então acho que isso vai ser fixe. Eu também acho que eu também acho que fixe, por exemplo, há muitas pessoas que gostam de viver a vida sozinhas, assim, eu faço uma coisa de uma maneira e é só assim. Eu acho que vai ser bom ter aquela outra pessoa para tu, por exemplo, tens problema na vida, podes falar com essa pessoa, podem resolver esse problema junto. Também, por exemplo, viajar. Eu nunca fui uma pessoa que... Eu já viajei sozinho, mas não é grande coisa. Agora, outra pessoa para viajar comigo, onde nós queremos, é mais fácil fazer essas decisões. Sabe o que é mais legal que eu vejo vocês falando agora? De casamento, assim, é que a pessoa que você tá casada e que você mora junto é a pessoa que mais te conhece no mundo, assim. É bizarro isso quando você casar. Porque não que todos sejamos falsos, mas nós temos uma persona fora de casa, Yeah. sabe? Eu acho que, Nós tipo, somos uma nuvem. Sim. É, Tipo, quando a gente foi casar, a gente já tava 7 anos juntos. Então, quando as pessoas iam falar assim pra mim, você não conhece o Victor, você vai conhecer ele quando você casar. Eu ficava, tudo véi, a dizer que falta, impossível. tipo, 7 Tá tudo a anos, dizer isso. impossível.
Exato. Mas também eu acho que porque vinha muito desse lugar de tipo, vai ser ruim. Porque muitas pessoas me colocavam medo. Porque, o Vitor lava a louça na casa da sua mãe, mas ele não vai lavar na sua casa. Era muito nesse lugar, assim. Minha sogra falava isso. Eu Falava, ficava. não, porque isso é tarefa sua, não sei o que você vai ver. Quando casar é outra pessoa. E, tipo, nisso não mudou nada. O Vitor é, tipo, infinitamente mais organizado e mais preocupado com a casa do que eu. Tipo, muito mais. Mas, realmente, tipo, tem coisas, tem facetas de quem a gente é que a gente só conhece quando a gente mora com uma pessoa. Tipo, tanto os nossos pais, nossa irmã, tipo, tem coisas que minha irmã é na rua que eu fico assim, você não é assim, querida. E que você, de fato, só conhece quando você convive. Então, acho que o casamento é um lugar de muita vulnerabilidade, tipo, muita mesmo. Porque você tá ali 100% exposto de quem você é e que precisa de muito zelo dos dois lados com essa vulnerabilidade do outro. Então, porque, por exemplo, você pode cair em dois lugares. Você vê essa vulnerabilidade e proteger ela e cuidar dela e, tipo, juntos vocês, tipo, tem ali um lugar de segurança um no outro. Ou você pode ver essa vulnerabilidade e expor ela pra toda a gente. E aí, tipo, esse lugar de segurança vai se perder e vai ficar cada vez mais corrompido. E aí vocês vão virar dois estranhos dentro de casa. Porque vocês não confiam mais um no outro, sabe? Então eu acho que tem muito isso. Sim, eu acho que... Acho não, tenho certeza, porque me ensinou muito. O casamento foi um dos lugares que mais me ensinou a servir a Deus e ser filho. Bizarro, porque a gente estava até conversando sobre isso de manhã, que quando você casa e você começa simples coisas que você faz para o outro, é muito no lugar de servir e não de esperar em troca. Sim. No começo, você tem uma mentalidade de realmente eu tenho que fazer pra Milene, eu tenho que fazer algo para ela ver o quão bom eu sou e eu tenho um retorno disso aqui. Aí fica uma troca. Depois você vê que o coração correto é você amar essa pessoa, independente de tudo, porque você começa a ver alguns defeitos e vice-versa. E você mesmo assim faz, porque você ama tanto aquela pessoa que você quer agradar muito ela. E aí, não é uma competição, né? E não é uma competição. Não é, quem faz mais, quem faz menos. Sim. Tipo, Uma coisa a legal. gente fazer as coisas é, tipo, pro nosso bem, pros dois, tipo, é comum. Sim, e eu digo que ensina muito porque pensa que Deus, o tanto que Ele faz por nós, Não pede nada em troca. cara, a gente não consegue equivaler aquilo que Ele faz, sabe? Nunca, infinitamente, o que Ele faz a gente não consegue retribuir. E às vezes no casamento, um vai estar mais feliz, o outro vai estar triste, e um vai estar mais embaixo, o outro vai ter que socorrer. E é uma coisa de cuidado mesmo, é saúde, doença, tristeza, alegria, e os votos são reais, sabe? Você vai estar ali para servir. Casamento eu acho que é isso, é serviço. Dos dois lados. Dos dois lados, sim. E eu acho que é muito interessante nessa perspectiva de casamento que a Bíblia fala do noivo e da noiva, não é? Tipo, a comparação de Deus e a igreja, o noivo e a noiva, e depois também diz que, claro, depois fala do papel de cada um na relação, no casamento, e diz que o marido deve amar a esposa como Deus ama a igreja. Sim. Tipo, Deus ama a igreja, não é? A noiva, de uma Nível forma tão hard. grande que o casamento só pode ser uma coisa importante, uma coisa Grandiosa. grande, exatamente, porque o amor de Deus, não é? O amor de Deus só por si já é tão grande e pela igreja, não é? A sua noiva, o seu... Eu posso complementar o momento de vulnerabilidade aqui agora. Não, mas você não sabe nem o que é. Nisso de o noivo e a noiva e de que nós temos que amar a esposa, Sim. teve uma época, e até hoje me cobro muito, porque a gente como homem tem um papel de sacerdote em casa. Então, no começo, antes de casar, cara, eu orava toda noite antes de dormir, porque aprendi muito em casa, era sagrado, assim, Pai Nosso que está no céu, eu dobrava o joelho e orava todas as noites. Então, e tinha a leitura da Bíblia ali mais em dia. E o casamento, a rotina muda, você tem que se dedicar mais ao trabalho, porque você tem que manter em casa as coisas. E aí, se você perde esse lado espiritual, um pouco, o seu casamento fica defasado. Isso aconteceu. E depois acendeu uma luz, tipo, Deus, eu realmente tenho que fazer e mostrar
pra Milene que eu tô sendo um mas homem fui de eu Deus. falando, né? Foi. Não, ó, o Vitor... Foi, não foi? Vai. Porque o Vitor tinha muito esse lugar, tipo, pra mim, fazer devocional é tipo um momento. É tipo com uma música, aí abre a Bíblia com meus 500 marca-textos, aí que eu vou grifar. Pra ela só falta as luzes, Só sabe? falta Do apagar a worship. luz. Mas olha Exato, aqui. é tipo um mini culto meu devocional. E pro Vitor, se ele orar a Deus tomando banho, ele fez o tranquilo. devocional dele do dia. Tô leu um conversando versículo. com Deus. Sim. É uma Entendeu? coisa, tecnicamente. Né? Só que aí, isso, tipo, foi uma expectativa que eu criei também antes de casar, porque Foi. eu achei que não. Ela achou o meu que ia ter momento devocional cultos agora vai ser eu e o meu marido. impactantes. E não acontecia. Porque pro Vitor era tipo assim, é muita coisa isso aí que você faz, tipo, vamos simplificar. Sim. Então até a gente encontrar esse lugar, pra mim era uma coisa que fazia falta. Eu ficava. E ainda está em ajuste. Porque eu lembro que no começo a gente... Mano, vamos fazer devocional junto. Então a gente fazia separado. Quando se reunia pra fazer junto, a Milene queria colocar uma música de fundo. E ter E apagar todo o a ambiente, luz, apagar a luz. escalar. Fazíamos velas, Fazer uma assim, open à house. volta. Agora você ora alto e a gente vai declarar coisas A sobre gente essa fazia tipo casa. tópicos de oração. E eu ficava, meu, o que ela tá inventando? É só Deus, me ajuda aqui. Ok, eu confesso que é meio insustentável, tipo, todos os dias. Aham. fazer. Ainda por cima quando tens outra pessoa agregada a ti, não é? Porque tu fazes sozinho fazes no teu tempo. Exato. Agora com outra pessoa tens de esperar que esteja tudo pronto e tal. Sim. Essas coisas Mas, tipo todas. assim, isso, voltando à luz, Vai, Luiz. é que, tipo, eu precisava de que ele tivesse fazendo... Tudo bem, pode fazer do jeito dele, mais tranquilo. Mas eu precisava ver que ele realmente estava fazendo devocional. Porque ele orar no banheiro, enquanto toma banho, eu não sabia que ele fez Sim. isso. Então, tipo, às vezes eu não tava tão bem na fé. E eu precisava de saber que meu marido tá, sabe? Então, tipo, aí eu falei com ele, tipo, às vezes parece, pra mim, eu sinto que você não ora. Eu sinto Sim. que você não... É que esse lugar de sacerdócio, ele tem que ser, ele tem que ter e tem que ser mostrado. Porque eu acho que, assim, a mulher precisa de algumas seguranças. Claro. Espiritual, financeira, emocional. E, tipo, o marido é esse apoio. Então, isso, tipo assim, quando tá É defasado... amar como uma igreja, então. Sim. E aí, tudo. É, mas é Você verdade. falou pra mim essa semana. Se a casa tá desorganizada, fala, é o Eu quê? não lembro. Fala do sacerdócio. Eu não Ah, é sei verdade. como botar isso. É verdade. Mas é. E é real. É um peso que nós carregamos, homens. Mas assim, Não, mas Deus é. vos conferiu esse Até peso. pensou ainda. É. Mas eu acho que tem uma coisa também. Eu acho que o homem é muito mais devagar que a mulher. E a gente entra no casamento com uma expectativa muito grande nesse lugar do sacerdócio. Então, a gente tem que ter muita paciência com, tipo, os processos dos nossos maridos e, tipo, ok, conversar, trazer, eu acho alinhar expectativas, tipo, achei que, tipo, isso do devocional, né? Achei que você ia chamar a gente pra fazer um devocional, tá? Você tá aí orando rapidinho. Mas ter muita paciência, porque eles também estão aprendendo a ser marido assim como a gente tá aprendendo a ser esposa. E aí entra muito a comunicação. Eu não sabia antes dela falar que isso era incômodo pra ela. Então, todos os dias eu tava indo trabalhar e eu gosto muito de conversar com Deus na rua ou no trabalho. Sim, também. Então, eu tô trabalhando e, nossa Deus, isso aqui tem que fazer isso. E aí, pra mim, cara, tamo aqui, eu e Deus. Só que em casa, Tens que mostrar É. É uma falta. sabe? É porque é o que ela diz, eu acho que é aquela sensação de segurança de nós sabermos que nós até podemos dizer, eles provavelmente falam com Deus no sítio X ou a fazer Sim. isto, mas aquela coisa de. Mas é só uma possibilidade, agora nós queremos ver tipo as coisas na realidade a serem Aham. feitas, né? Do tipo, imagina, eu olho, ele está a ler a Bíblia, então ele faz, eu Sim. sei que ele faz, está certo que sim. Pronto, agora não ver, eu acho que nos tira essa sensação de segurança que nós temos. Sim. Eu acho que isso também tem a ver com a gente tipo, ter clareza de que a gente transicionou de fase, porque transição Sim. não é uma coisa fácil, mas quando você casa, você não é mais solteiro. E tipo, é óbvio, mas não é. Porque às vezes a gente quer levar comportamento tipo, da nossa solteirice pro nosso casamento. Então, por exemplo, isso seria um comportamento seu de solteiro, Sim. que não cabe no casamento. E vice-versa, né? Exato. E às vezes a gente tá casado vivendo como solteiro e isso causa... Entra volta lá na questão da Sim. maturidade Sim. e tudo mais. E volta também, tipo, qual é o momento certo
para eu sair disso de solteiro pro casado. E aí a gente conversou sobre um versículo que tá em Provérbios, até anotei. 24 e 27. Vou ler, hein? Eita! Que é: forma primeiro a tua lavoura, levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Que é muito importante isso, porque a gente casou e essas coisas não estavam bem estabelecidas. Por quê? Namoramos cedo, casamos cedo. E tudo bem. E a gente quebra até hoje a cabeça em muitas questões, mas que a gente constrói junto. Só que Provérbios é outra realidade. O cara tinha ali toda... Enfim, ele conseguia dar conselhos muito bons para quem estava começando. Que é, primeiro, vai buscar se formar para ver quem você é de fato. Se você tem uma estabilidade financeira, ajuda muito. Eu sei que isso não é o caso de todo mundo. Então, o que você tem para agregar, sabe? E eu acho que não é nem só a estabilidade financeira também, é tipo nisso lado financeiro. Você é organizado financeiramente? Porque eu acho que o que você não resolve antes de casar, ele vai te perseguir no seu casamento. Sim, então se ele você é vai vir à desorganizado financeiramente, no seu O casamento casamento, Vai ser. uma hora isso vai aparecer, entendeu? Então o máximo de brechas que dá pra tapar antes de casar é o Sim. melhor. Então, a gente não consegue conversar muito bem, tipo, a gente não é bom de diálogo. Isso vai voltar no casamento. Bom. Financeiro vai voltar no casamento, não sei lidar com as minhas emoções. Quando eu tô muito frustrado, eu explodo. Isso E vai voltar no casamento. acham que no casamento isso Aumenta? reflete, sim, em escala maior? Não muito, porque você tá dentro de uma casa, É só outra você e a pessoa, né? pessoa. E não tem pra onde fugir, não é tipo, hoje Sim. eu briguei, vou voltar pra minha casa, Sim. amanhã a gente conversa. Não, você vai dormir junto com aquela pessoa. Real. É, E você ok. vai ter que resolver aquilo uma hora ou outra. E é bom que seja rápido. Porque senão aquilo fica arrastando o resto da vida e tu vai guardando mágoas e mágoas e depois sempre tem E aquilo vai de sempre explosão. voltar. Se não voltar durante o casamento, vai voltar quando você tiver filho. Sim. Uma hora vai explodir. É que então, não quanto vai antes voltar, puder né? resolver... Aquilo sempre esteve ali. Nunca foi Vocês só resolvido. esconderam Não os deles tem. de lado. Você Assim. Ou fica ignoraram os outro dia. problemas, sim. Exato. Mas como é que vocês fizeram essa transição de namoro para casamento? Ou quais são os passos que vocês acham que são necessários fazer, né, para ter Tá. uma transição mais soft possível? O passo prático que eu tomei, que a gente tinha uma meta de, vamos casar com 20 anos. Desde os 14 lá a gente falou. E eu fico pensando, cara, é muito tempo. Como eu pensei que com 20 anos eu queria casar. A gente tem vídeos que a gente gravou com 14 anos pra gente casados. É. Que era tipo assim, quando a gente for casado, O que o tem que que ter? tem que ter? Aí, por exemplo, eu falo, Vitor, se você não lava a louça... Tinha umas coisas Tem bem umas assim. coisas Ou assim. tipo, Vitor, como você vai tratar sua esposa, trata desse jeito e desse jeito. É Porque a muito gente engraçado, via sim. erros de Dos outros parentes sim, próximos sim. e amigos que a gente ficava, isso aqui é muito feio pra ter, né? Então, Sim. aí a gente gravava os Ah, vídeos pra fazer isso. Mas uma coisa que eu... Já fizemos tudo. Sim. Uma coisa que eu fazia muito, eu lembro quando a gente de fato noivou e eu orava muito, Deus, por favor, guia nisso, nos ajude a nos alinhar, porque, cara, depois que você casa, já era, você casou, então você vai viver aquilo todos os dias da sua vida, até o fim da sua vida. Então tinha muito esse temor a Deus também. Não é aquilo de ser a pessoa certa, mas você pedir a bênção de Deus. Tipo, Deus, você tá nesse negócio? Então eu lembro, mesmo estando todo aquele tempo com a Milene, eu queria de fato que Deus abençoasse aquele negócio, sabe? Eu acho que é o primeiro passo pra você, que a gente deu, pra conseguir, agora a gente vai casar, é ter clareza do que era o casamento. Sim. Então é isso, tipo, a gente sempre soube que namoro cristão é namoro pra casar. Então a gente sempre construiu nosso relacionamento pra isso, e não só pra, tipo, tô junto aqui Sim. suprindo um momento de carência. Sim. Né? Vamos ver até onde é que isto nos leva. Exatamente. Sem objetivos. Depois, organização financeira, então a gente foi atrás de um apartamento. E aí, Pra ter um lugar pra morar e não ser Exato. despesa pra outras pessoas. Exatamente. E é isso de preparar a lavoura mesmo. Então, por exemplo, que emprego você tá, a gente vai conseguir ter o sustento da casa, isso Sim. é a base. Mas o real mesmo que foi assim, foi porque a gente tem um casal de amigos que começou a namorar no mesmo dia que a gente.
E aí eles deram um convite de noivado. E a gente ficou, eita, já vai noivar? Foi quanto tempo? 4 anos que eles estavam juntos. Tá bom. Mas eles eram mais velhos. E aí a gente ficou, eita, eles já vão noivar, a gente começou a namorar E a no gente mesmo começou a dia. namorar, aí tipo, Aí começou a a gente começou a lembrar. pensar sobre isso. Vamos começar a pensar Porque, sobre tipo, casamento. era um objetivo, Sim, mas não era sim. uma coisa que a gente tava Sim. ali pensando. Sim. E tudo Dava bem. para ter sido prolongado, se calhar Sim. mais tempo. yeah. Mas é necessário marcar uma data, não tipo, vai ser no dia X e tal, mas que ano vocês vão casar, quando vai ser, porque pra você não ficar adiando esse compromisso com a barriga. Sim. E também não... Sempre sim ao mesmo tempo. Eu vou falar uma coisa aqui. Tipo, eu não acho que seja necessário namorar por tanto tempo, Sim. né? Mas também não acho que tem que o namoro ser... vou namorar aqui correndo, casar logo, porque Sim. senão não me aguento. Não consigo, tipo, me manter por sim. antes do casamento, sabe? Eu acho que isso é um sacrifício que tu fazes. Né? Exato. Porque senão eu acho que a pessoa passa mais tempo do namoro organizando um casamento do que de fato se conhecendo. E organizar um Sim. casamento não é fácil. Exato. E aí a pessoa vai chegar no casamento e falar assim, prazer, meu nome é Milene. É. Não tiveram aquela fase, saltaram a fase de se Exato. conhecer para preparar todo o casamento, que era Exato. para. E pegando nessa parte de impureza sexual, e a gente sabe que isso é uma realidade que acontece nas igrejas, infelizmente, ainda acontece, que é vou casar pra fugir da imoralidade sexual. Gente, maior furada do mundo que você vai fazer. Por Porque quê? imoralidade sexual não é só antes de casar. É no casamento também. Então, Isso é um tópico interessante e eu acho Sim. que é pouco falado. pouquíssimo falado. Porque, por exemplo, se você é um homem que tem esse problema, você vai casar. E você vai mascarar isso, e você vai levar isso pro seu casamento. E é aquilo que a gente falou, se o problema não Vai foi dar tratado, vai Antes do chegar no casamento. casamento. Então você vai... cara, você pode arrastar a pessoa pra um buraco que você tá, que vai ser a sua esposa. É. Ou vice-versa, se a esposa tem esse problema e arrasta o marido. Ou os dois. Sim. Porque o que a gente conhece é mais... os dois estão ali em pecado. Não, então vamos fazer isso rápido pra que... Enfim, casamento não é só isso. Isso é uma pequena parte do casamento. O Isso. Pedro fala, né? Ser de santo porque eu sou santo. Então, Sim. pelo menos o que eu acredito, Uhum. que a santidade, tipo, nós já somos santos pelo sacrifício da cruz de Cristo. Sim. Mas existe uma diferença entre ser santo e caminhar em santidade. Então, a gente buscar nas nossas atitudes caminhar em santidade e sempre, tipo, nos momentos de tentação, buscar olhar pra Jesus. Sim. Então, acho que isso que faz diferença. Sim. Porque a no desculpa que a relacionamento ser gente puro. escuta é... eu vou casar e tudo bem, vou fazer tudo que tem pra fazer com a minha esposa, isso vai me ajudar. Então eu não consigo, se não estiver casado e morando com ela, full time ali, a gente junto, pronto. Só que se eu viajo a trabalho, por exemplo, você é uma pessoa que não consegue se aguentar. Aí o seu marido viaja a trabalho. Você vai cair na pornografia, então, porque você tá sem seu marido? Ou vice-versa? Acho que imagem é pecado porque não E aí vai ser O caso vai dentro do continuar casamento, assim. que é pra ser um lugar santo. Então, eu acho que isso tem que ser tratado antes de casar. Isso é um ponto muito bom. E a pior desculpa que tem. Sim. Tipo, tem E casamentos reconhecer, tipo, se você destruídos. precisa de ajuda, buscar aconselhamento. Sim. É Porque confessar a o gente pecado, no né? começo se achava meio autossuficiente, assim, por ter muitos anos de relacionamento. Não, a gente sabe lidar com qualquer coisa. Eu por ela por mim, e nunca procurou Manda pra cá. liderança, aconselhamento, com Não nada. não é bem assim, acho que não. É necessário um apoio, sabe? De pessoas mais próximas. Ok. Há bocado tu falaste sobre. Acabou só. Acabou. Ups! Há um calor aqui. Produção. Tá, calma. Tá. Produção, Tá. cadê o ar-condicionado? Há bocado estavas a falar da questão da bênção. E eu acho que hoje em dia perdeu-se muito isso. Bênção para namorar, bênção para casar. Pronto. O que é que vocês acham sobre... Fala sobre a importância da bênção de Deus, a bênção dos pais Sim. nos nossos relacionamentos. Eu sei que tem pessoas que Eu já pensam vou pedir a diferente de bênção. mim, mas tudo bem. Esse é o meu pensamento de que eu acredito, mas isso também é num lugar de tá tudo bonitinho, né? Então, pais cristãos, namoro cristão, É um lugar meio privilegiado. é um lugar meio privilegiado que a gente tem. E aí eu acho importante a bênção mesmo dos pais. Tipo, pai, mãe, vocês concordam e abençoam isso?
Amém. Então vamos. Mas se você é um cristão e quer estar em desobediência, você já começou mal. Então, tipo, os meus pais não aprovam ele por x, mesmo assim a vida é minha. Então, acho que já entra no casamento de uma forma errada, sabe? Sim. Então, acho que pra dar certo tem que começar certo. Eu acho que entra nesse papel. Continua aqui minha garganta. Não, acho que é isso que a gente falou, de, tipo, de ter pessoas pra te aconselhar pra começar um relacionamento. É tanto pra começar quanto pra, tipo, dar novos passos no relacionamento. Sim. A Bíblia fala que na multidão de conselhos existe sabedoria, né? Sim. Eu E no aconselhamento de Deus, entra também o quão você pede orientação de Deus pra sua vida. Pra mim, tudo eu coloco nas mãos de Deus. Então, vou me mudar, vou fazer isso e isso, Deus fala comigo. E aí vai do relacionamento individual de cada um. Sim. Tipo, a palavra de Deus conta muito pra você ou nem tanto? Então, é uma coisa bem individual mesmo. Tipo, se Deus falar, não é pra ficar com ele, você obedece ou você desobedece? E sabe? fica tranquilo. E às vezes a nossa própria vontade, às vezes pode ser mais forte do que a vontade de Deus. Sim. Eu acho que fica mais difícil é o mais sensível para o homem nesse caso. Porque eu me lembro quando eu fui para falar com os pastores, pá, Eu ia perguntar como é que, do teu ponto de vista, como é que eu andei a orar quase... 3 anos. Não, eu quando entrei no namoro já tinha pensado em casamento, né? Não é para... já de ti. Não, mas eu andei a orar para aí, epá, foi quase um ano para ter aquela... Por exemplo, estar bem nas finanças e tudo assim, e é também uma coisa que tens que mostrar para os pastores, nesse caso os pais delas, não? Que estás bem ou tens um plano para sustentar a tua esposa, não é? Por exemplo, eu agora eu não queria pedir a Catarina em casamento antes de saber que no futuro, porque ela agora está no futuro eu não conseguia dar aquele apoio financeiro a nós os dois. Por exemplo, o meu plano é que mesmo se nós casarmos e for para a nossa casa juntos, eu consigo financeiramente tomar conta dela também, enquanto ela está a estudar ou procurar trabalho, coisa assim. Mas também é uma coisa de orar e ter a certeza que é mesmo a altura certa. Sim. Porque eu orei e ela estava assim a perguntar, quando vais comprar um anel, quando é que vamos casar? E eu, está quase, Está perto. Eu estava naquela, e eu também Vem eu encomendei um anel muito tempo antes de eu pedir em casamento. Eu tinha que ter aquela certeza e também teve muitos conselhos dos meus irmãos, dos meus pais. E foi assim. Mas como é que foi? Como é que tu te sentiste ou como é que tu tomaste a decisão de ir falar com os meus pais sobre o assunto? E como é que tu te sentiste nesse momento e qual é que foi a diferença para ti? Eu acho que chegou a um ponto, eu estava a dizer, já é hora, porque eu já tinha um plano. Agora eu tinha uma meta assim de, ou dinheiro, ou tipo, naquela posição onde eu sabia o que eu queria fazer. E falei com os meus pais, e os pais estavam a dizer, faz como tu quiser, mas devias fazer assim. E também estava naquela, como é que eu vou fazer? Ou como é que eu vou falar com os pastores? Eu me lembro que eu estava a orar, e chegou ao ponto de estava a orar, a dizer, olha Deus, eu preciso de um momento certo para falar com o pastor. Sozinho. E eu me lembro exatamente quando é que foi. Eu estava com a minha... Estava onde? Estava quando ia para a tua casa e tu telefonaste para mim para ir buscar o teu pai. Depois o pastor telefonou, anda buscar aqui. E eu tive aquele momento só eu e o pastor, porque é difícil numa família de 4 que estão sempre juntos, só falar com o pastor, E depois... mas foi muito difícil. E foi assim, depois eu tive aquele falei com o Vítor, claro. Depois você Tu sabia? Sabia. E também, mas... Ele pediu pro pastor, depois pediu pra mim. Eu me senti muito honrado. Não, mas também é como... Uma importância também é saber que as pessoas que ela estava confortável, por exemplo, ela é muito perto da Francisca, a irmã. Eu senti uma responsabilidade também falar com a Francisca. E foi isso que eu fiz. Falei com a Francisca. Eu acho que estavas no carro também. Tava a Francisca, estava a Daniela também. Tava a Daniela. Contou pra todo mundo. Não, mas depois falar com o pastor concordou, e era uma coisa de juntar os nossos pais e comunicar, né? E comunicar sobre a situação e os planos. Eu falei com o pastor, falei com os meus pais, deu tudo certo.
depois veio mesmo o pedido, que foi a parte mais difícil. Não facilitas isso, não é? Ah, desculpa. Mas eu acho que o resto da história pode ficar para a segunda parte. Não é A verdade? segunda parte. Vai falar sobre Ah, a cultura. eu vou. Eu ia falar daquilo. A gente falou um pouco do começo nessa parte, mas a cultura familiar que vocês falaram. Então os dois vêm com algo já formado de cada família, então ele se comporta de uma forma, ela de outro. Isso aconteceu muito com a gente, foi alguns choques Sim. de detalhes. Quer falar do papel higiênico? Toda gente sabe essa história, mas Ninguém. a Catarina sabe. Eu acho que não sei, Mas- essa eu quero ouvir. Mas é isso, tipo, quando você tem um costume na sua casa e aí ela tem na dela, quando vocês se casarem, vocês vão ter que descobrir o que é a cultura da família de vocês, porque Sim, não sim. vai ser nenhum nem outro. Eu lembro que a gente sempre conversava sobre isso antes de casar, tipo, isso aqui que acontece na minha casa, eu não quero levar pro meu casamento, mas essa é outra coisa, eu quero levar. Então, mas tem coisas que você só descobre quando você realmente está casado. Então, uma discussão que a gente tinha muito era o lugar onde ia ficar o papel higiênico no banheiro. Porque o Vitor sempre queria deixar o papel higiênico atrás, assim, em cima de onde dá, Sim. aperta ali. Queria deixar o papel em cima e eu queria deixar embaixo no suporte de papel higiênico. Então, todas as vezes que eu ia no banheiro, cadê o papel higiênico? O papel higiênico estava atrás. E aí, o que me ajudou a entender? Eu acho que isso é uma das coisas, tipo assim, como entender, lidar com as diferenças, né? Você entender da onde que vem aquilo. Então, de tanto ficar, Vitor, papel higiênico você colocou no lugar Ficar numa errado, briga. papel higiênico, de Mas novo, é. papel higiênico, papel higiênico. Tipo, isso era uma coisa que eu me importava. Tinha outras que eu relevava, tipo a tampa Do lixo. do lixo sempre ficava aberta. Isso eu simplesmente fechava, mas o papel higiênico era tipo assim, por quê? E aí, um dia Ela me tentar perguntou, entender. eu uso o banheiro em pé. Você usa sentada, por isso que o papel tem que estar na altura. E você? Então, eu nunca pensei assim, mas isso faz sentido. E aí depois que eu entendi, tudo bem. Então hoje o papel higiênico fica atrás. Eu Tanto que ganhei. ontem a Daniela, tadinha, ficou procurando papel higiênico lá em casa e não encontrou. Que é isso. Mas eu acho que para além disso, eu acho que muitas vezes a gente fica muito preocupado nessa questão de cultura com essas pequenas coisas. De, guarda a cebola dentro ou fora da geladeira. Tipo, essas pequenas Os coisas. molhos também, ketchup, maionese. O arroz seco ou o arroz frio. é. Mas essas coisas vocês vão ir alinhando, tipo, de uma forma natural e vai acabar criando a cultura de vocês. Tipo, uma coisa que é muito da nossa casa hoje é comer abobrinha refogada, que é uma coisa que eu não comia na minha Isso, eu casa amo. e ele não comia muito na dele, tipo, Nosso sempre, prato. mas nossa compra sempre vai ter abobrinha. E sei lá, abacate. A gente gosta muito de abacate, eu nem comia abacate antes de casar. Então, essas coisas foram coisas que a gente foi descobrindo junto já casado. Mas para além disso, eu acho que tem coisas que são mais profundas de cultura Familiar. do Do casamento, que é, por exemplo, como é que eu explico isso? Você sabe do que eu quero falar. Não sei não. Sabe? Tipo assim, o Vitor tem uma coisa com ele de... Tá, eu vou tentar explicar isso. Eu e o Vitor, a gente sabe que a cultura da nossa casa é gerar família. Ah, sim. E como é que a gente Desde descobriu sempre, né? isso? E aí é uma coisa, tipo, vocês precisam saber qual é a cultura que a casa de vocês carregam, entendeu? Então, tipo, como é que a gente descobriu isso? Sabendo observar, tipo, o que já era minha cultura e o que era a cultura dele e agora Na o que é casa a de nossa. cada um, na casa dos Sim, nossos sim. pais. Então, o Vitor tem muito esse lugar que ele já trouxe da casa dos pais dele, que já era uma cultura da casa dos pais dele, de aconselhamento. Então, as pessoas vão... Tipo, eu via já na casa dos meus pais algumas Todo pessoas podcast aqui ele conta uma história de um tio que foi, conversou. indo lá em casa Sim. pra, tipo, conversar ou com meu pai ou com a Sim, minha sim, mãe. sim. Eu vi até vizinhos subindo pra conversar com a minha mãe, Sim. tipo, sobre algo que tinha acontecido. E era um lugar também que eu já estava, que eu já aconselhava algumas pessoas mesmo, primo, prima. Sim. E tinha Então, isso. é uma coisa da cultura que já veio da sua casa. Sim. Mas pro Vitor ele pode aconselhar tal, beijo, vai pra sua casa. Tipo, E eu não uma preciso coisa- ficar perto da exato. pessoa, eu dou um conselho. Tchau, Sim. vai viver sua Vive. vida, leva lá o meu conselho. É. E uma coisa que eu carrego é muito trazer a pessoa pra perto. Por causa que isso veio uma cultura da minha família. Então, meus pais abrigaram muitas pessoas lá em casa. Acolhiam Então, pessoas. muitas pessoas já moraram na casa dos meus pais.
Então, pra mim, eu sempre vou querer trazer a pessoa pra perto. Sim. Tipo, mesmo, vem pra cá pra casa, faz faxina comigo, sabe? Fica Então, aqui. tipo, juntos a gente sabe que a porção da nossa família, juntando isso e outras coisas também, porque a gente já recebeu muitas palavras sempre que a gente recebia palavras sobre casamento ou sobre casal, de pessoas que vinham orar pela gente, era assim, filhos, ó, era. filhos Útero. e família, sempre. Muitas. E não, isso não significa que eu vou ter, tipo, 1 milhão de filhos, mas filhos assim, nesse sentido também, sabe? Então é importante, É importante reconhecer saber a cultura e o que a casa de vocês Não carrega. ser diferente. Eu acho que com esta conversa toda nós aprendemos muitos valores bons para o casamento, mas também para os nossos relacionamentos de amizade e de namoro e toda a preparação. Mas ficamos agora com a primeira parte e esperamos que vocês estejam atentos com a segunda parte que nós vamos gravar, onde vamos responder algumas perguntas do pessoal, não é? Sim. E vamos falar sobre E outras reconhecer coisinhas. qual é a cultura da família deles. Será? Segunda parte, malta. Tchau!